Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Flashcards Anki. E nessa aula você vai basicamente aprender os porquês. Por que esse curso é tão importante e por que o que você vai aprender aqui pode revolucionar a sua vida de estudos. Essa é a aula de número 1, a aula de introdução ao curso de Flashcards Anki. Você obviamente está no módulo básico do curso. Meu nome é Ruber Herculano. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá rapidinho, @ruberherculano.med. E aí já volto aqui para a gente já começar a aula. E antes de tudo, eu quero te contar uma história. Uma vez eu cheguei para o meu pai e disse mais ou menos assim: pai, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei absolutamente nada de medicina. E aí ele me respondeu mais ou menos assim: meu filho, eu tenho esse mesmo sentimento todos os dias, há 30 anos. Se você também faz medicina, você com certeza se identificou. As pessoas dizem que fazer medicina é tão fácil quanto beber água de um hidrante. Realmente o volume de informações é excessivo, você acaba se afogando. E tem um problema que a gente da medicina compartilha com basicamente um estudante de qualquer área, que é a gente sempre esquece. A gente esquece o que a gente estuda e isso é um grande problema. Mas por que isso é um problema, Ruber? Isso é um problema porque, obviamente, no futuro você vai precisar das informações que você está aprendendo na faculdade, pelo menos de boa parte delas. Só que na medicina isso é um pouco mais grave. Quando você se esquece na medicina, muitas vezes isso pode ser a causa da morte ou do agravamento da doença de alguém. Então, o estudante de medicina tem uma responsabilidade muito grande de tentar desenvolver técnicas eficientes de aprendizado, de estudo, para que eles não venham a prejudicar outras pessoas. Como você já viu aí no slide que eu passei antes do tempo, tem gente que diz que feito é melhor que perfeito. Essa frase aí é muito comum no meio dos coaches, por exemplo. Eles dizem que feito é melhor que perfeito para poder estimular você a sair do zero, né? Sair do idle, fazer, botar em prática, criar sua empresa, criar sua rede social, e à medida que você vai acertando ou errando, você vai evoluindo e aprendendo. Só que se você parar para pensar, você com certeza nunca ouviu essa frase de um neurocirurgião. Por quê? Porque na medicina não é bem assim que funciona. Muitas vezes as pessoas esperam que você seja sempre perfeito. Mesmo que você seja humano, esteja sujeito a erros, as pessoas não entendem isso quando é a saúde delas ou dos entes queridos delas que está em jogo. Na medicina, esquecer pode ser letal. Você pode matar alguém porque você esqueceu. E nessa jornada, tanto minha quanto sua, o esquecimento é o nosso maior inimigo, como você pode ver aí no slide. Mas como é que a gente pode derrotar o esquecimento? Eu vou te contar agora a história de um cara que era alemão, psicólogo. Olha aí a fotinha dele. O nome desse cara é Hermann Ebbinghaus. Ele foi um psicólogo alemão, nasceu em 1850 e morreu em 1909. E o que ele tem a ver com toda essa história de esquecer? Bastante coisa. Esse psicólogo deu as bases para o que a gente entende mais ou menos hoje sobre esquecimento e memória. Então, ele criou uma hipótese de que existia uma curva como essa, que definia mais ou menos como é que se dá o esquecimento humano, né? Essa é a curva que as pessoas conhecem por curva de esquecimento humano. Basicamente, no eixo Y, aí, no eixo vertical, você tem, como você pode ver, você tem o nível de conhecimento sobre um conceito ou sobre um certo assunto, e no eixo X, no eixo horizontal, você tem o tempo que se passa. E à medida que o tempo passa, esse conhecimento vai ficando cada vez mais reduzindo e você vai esquecendo. Óbvio que existem exceções a essa regra. Por exemplo, um evento muito traumático como um acidente de carro, talvez mesmo sem você estudar de forma alguma esse evento, se você sofreu ele hoje, daqui a 20 anos, talvez você lembre dos mínimos detalhes do que aconteceu. Porque essas são exceções relacionadas a grandes traumas, mas no geral o que a gente estuda segue mais ou menos essa curva aí, pelo menos era isso que acreditava Ebbinghaus. E aí você tem um outro exemplo da curva. A curva vermelha é a curva de esquecimento normal, e as curvas verdes são curvas de revisões. Então, à medida que a pessoa revisa, o conhecimento dela volta para o topo do 100% e começa a decair. Só que tem uma coisa muito interessante nesse gráfico proposto por Ebbinghaus. Se você observar, as curvas não são iguais. Então, não é que à medida que você revisa, você tem mais aquele mesmo tempo lembrando. Cada vez que você revisa, você tem um tempo ainda maior
de lembrar aquele conteúdo antes de esquecê-lo por completo. Essas curvas, à medida quanto mais você revisa, mais elas vão se horizontalizando, e quando uma curva chega na horizontal, teoricamente, você nunca mais esquece aquele conteúdo. É óbvio que provavelmente é impossível chegar numa horizontal plena, mas quanto mais horizontal for a nossa curva, melhor, mais as chances da gente não esquecer nunca mais o que a gente está estudando. E aí como é que você derrota esse monstro que é o esquecimento, né? Para mim, as duas principais ferramentas de combate, né, a sua espada e o seu escudo ali para combater o monstro que é o esquecimento, que eu já te mostrei que pode ser letal no caso da medicina, são repetição espaçada e aprendizado ativo. Então o Ebbinghaus propôs que se você espaçasse as suas repetições, né, se você estudasse, por exemplo, um assunto hoje, depois estudasse amanhã, depois 3 dias depois 7 dias depois 15, depois um mês, depois 3 meses, sempre aumentando assim, você seria mais eficiente no seu aprendizado. As revisões com certeza são eficientes. Há quem duvide no meio científico se esse aumento no intervalo realmente faz alguma diferença ou se intervalos iguais poderiam igualmente ser eficientes. Só que, mesmo que fossem igualmente eficientes, revisar de forma espaçada tem outra grande vantagem. Evita que você acumule uma carga muito grande de conteúdo. Porque se você revisasse o mesmo conteúdo a cada 5 dias, por exemplo, uma hora vai chegar que você já botou tanto conteúdo no seu sistema de revisão que se torna impossível de você revisar. Quando a revisão é espaçada, o tempo se abre como um funil, né? À medida que você vai adicionando revisões novas, as revisões antigas vão ficando cada vez mais diluídas e assim você não acumula tanto conteúdo. Então isso é basicamente a repetição espaçada. O Anki funciona em cima da repetição espaçada e funciona também em cima de uma técnica de estudo chamada aprendizado ativo. O aprendizado ativo é basicamente quando você está forçando o seu cérebro a lembrar de algo. Então, tipos de aprendizado passivos, por exemplo. Assistir uma aula quando você está só vendo é um aprendizado passivo. Quando você está lendo um livro ou relendo, é um aprendizado passivo. Quando você está, por exemplo, lendo um resumo, é um aprendizado passivo. Em todos esses casos, você está só consumindo um conteúdo, como quem assiste um filme. Mas o aprendizado ativo é quando você está forçando, exercitando o seu cérebro, como alguém que vai para a academia e malha os músculos, né? Como se o cérebro fosse um músculo. E eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, quando você tenta resolver questões de prova, você está fazendo um aprendizado ativo, você está forçando o seu cérebro a se lembrar do que você estudou. Quando você, por exemplo, cobre o livro e tenta dizer exatamente o que estava escrito ali, sem ver o que está escrito ali, é uma outra forma de aprendizado ativo. Então o Anki, ele vai se basear justamente em cima dessas duas grandes plataformas teóricas, a repetição espaçada e o aprendizado ativo. Agora vamos falar um pouquinho da sua própria história. Ficou um pouco confuso aí se eu não te explicar, mas eu vou te explicar. A primeira parte, o primeiro ato aí da sua vida, na sua jornada no desenvolvimento dessa técnica de estudo, funciona mais ou menos assim. Você estava, até pouco tempo, numa fase chamada fase 1, onde você tinha um conhecimento muito limitado do problema. Então talvez você era muito acostumado a simplesmente criar resumos, reler os resumos, grifar os livros, reler as partes grifadas. Então você estava lá no seu mundo achando que estava estudando normalmente, e aí você não estava sendo tão eficiente. Na fase 2 você começa a ter uma certa noção do problema, certo? Você começa a ter uma certa noção e você se sente desafiado a enfrentar. Então talvez você já tenha até pesquisado sobre técnicas de estudo mais avançadas e tudo mais, mas você acaba ali ficando por ali, recebe aquele chamado, mas fica relutante. E essa é justamente a característica da fase 3. Você já conheceu o seu problema lá na fase 2, mas agora você está relutante, você está pensando que não é muito tempo, não está na hora certa de ir atrás de outras técnicas, é melhor continuar do jeito que está, mesmo sabendo do tamanho do problema. Na fase 4 é justamente onde eu apareço e esse curso aparece. A fase 4 se caracteriza pela ajuda de um mentor, de um auxílio.
Então, alguém que lhe toma pela mão e lhe diz, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Essa é a função desse curso. E na fase 5, você já cruzou o limiar. E aí você já começa a entrar em outro nível. No ato 2, você começa a enfrentar os desafios já usando as ferramentas que você recebeu por acreditar nessa nova ideia e atravessar o limiar. Eu sei que tudo isso ficou meio teórico, mas é basicamente uma jornada onde você é o protagonista e eu estou aqui para te ajudar a passar dessa fase, onde você está disposto a mudar, reconhecer o problema, mas precisa de uma ajuda de alguém que já passou por essa fase. E é isso que eu vou te ajudar durante todo esse curso. Agora, perdão, eu vou propor um exercício para você. Eu quero que você reflita sobre quais são as técnicas de estudo que você já utiliza, certo? Quais são as principais técnicas de estudo? Pausa o vídeo e reflete. E agora que você pausou o vídeo e já refletiu, eu vou te mostrar algumas técnicas de estudo que eu tirei de um artigo científico que são comprovadamente pouco eficientes, certo? Ó, 5 técnicas receberam uma nota de pouca eficiência, pouca utilidade. Resumo, marcar com marca-texto, aí ele diz algumas outras e reler. Para muitas pessoas essas técnicas são as técnicas principais, mas artigo científico, a comunidade científica já tem se debruçado, já tem exposto ao método científico as técnicas de estudo mais comum e já tem comprovado de que essas técnicas não são tão eficientes. Agora que a gente já viu sobre as técnicas eficientes, sobre aquelas que não são tão eficientes, como você pode ver aí no seu slide, a gente vai falar sobre o Anki propriamente dito. Eu já te falei que o Anki, ele basicamente se baseia na repetição espaçada e no aprendizado ativo. Mas o que é esse tal de Anki? O que de fato esse Anki faz? Voltando aqui para o nosso slide, o Anki é basicamente um sistema de flashcards. Flashcards são essas notinhas que você anota uma pergunta na frente e depois você vira e vê se a resposta atrás está certa ou não. Então muita gente ainda usa essas notas físicas. Elas são até úteis, mas é muito mais eficiente você aplicar isso num computador ou num celular. Então o Anki é basicamente um sistema de flashcards que se baseia no aprendizado ativo e na repetição espaçada para te gerar um ambiente de estudo. E aí uma grande vantagem do Anki, por exemplo, é que você pode sempre sincronizar o que você criou no seu computador com o seu celular. E os flashcards são muito fáceis de você estudar em qualquer canto, porque eles são quase que estudos em unidades. Então, você não precisa ler um capítulo inteiro de um livro. Você pode parar 5 minutos e estudar ali 10 flashcards tranquilamente, sem atrapalhar o resto do estudo. Então, você tem isso na palma da sua mão com o seu celular, que você já leva para todo canto, e ainda é muito rápido de estudar, caso você queira fazer uma revisão rápida. Aí você pode estar na fila do banco, na fila do supermercado. Então, o Anki tem essa grande vantagem. Falando um pouco mais sobre o Anki propriamente dito, ele é um aplicativo, um programa de computador, e ele está disponível para praticamente todas as plataformas, como você pode ver no seu slide, para Windows, para Android, para Mac, até para web mesmo no Google Chrome e até para Linux, só que quase ninguém usa Linux, pelo menos das pessoas que eu conheço. Para todas essas plataformas, o Anki é um software totalmente gratuito, exceto para a plataforma do iPhone. O que acontece? O Anki é basicamente construído de forma aberta. Toda a comunidade pode contribuir. E ele é um software gratuito na maior parte dos casos. Então, eles precisavam de alguma fonte de receita. E aí eles tiraram essa fonte de receita dos usuários de iPhone. Ah, Rubem, eu tenho um iPhone, não quero comprar o Anki. É muito caro, realmente, $20 no real brasileiro. Você pode instalar no seu computador, você pode usar na internet. Na internet eu acho mais complicado de usar, mas a gente vai ver como é que você instala no seu computador. É totalmente de graça, então fica muito tranquilo com relação a isso daí. Uma dúvida que muitas pessoas podem ter é, não acumula estudar desse jeito? E como a gente já explicou, não acumula, porque essa é uma das principais magias aí da repetição espaçada. Se você seguir a regra de ouro, que é a regra que a gente vai falar um pouco mais na frente, se você for dedicado, estiver sempre revisando, a tendência é que o Anki nunca acumule. Porque apesar de você estar sempre colocando coisa nova ali, você também está sempre diluindo o tempo de revisão das coisas antigas. Então,
com relação a isso é bem tranquilo. E qual é essa regra de ouro? Botei aí, né? Não acumula se você seguir a regra de ouro. A regra de ouro é que você tem que sempre estudar pelo Anki. Eu sugiro, por exemplo, que você, se você estuda, no meu caso, eu estudo 6 dias por semana. Eu não estudo no domingo, é o meu dia de descanso. Se você estuda por 6 dias por semana, você vai abrir o Anki nos 6 dias de estudo. É muito importante que você, toda vez que for estudar, use o Anki para que não haja acúmulo de conteúdo. Essa é a principal regra. Você basicamente só precisa se lembrar de abrir o aplicativo, porque o aplicativo já vai organizar suas revisões para você e já vai colocar o que você tem que estudar naquele dia. Então, com isso, você não tem que se preocupar. Você não tem que gastar um tempão fazendo um to-do list para ver o que você vai estudar naquele dia. Basta você abrir o Anki que você já vai ter uma bela noção. E aí, continuando com o nosso slide, enquanto a repetição espaçada e o aprendizado ativo são sua espada e o seu escudo, o Anki é o seu superpoder. O Anki é basicamente o sistema que facilita tudo isso, que faz com que você possa exercer a repetição espaçada e o aprendizado ativo de uma forma tranquila, de uma forma eficiente e de uma forma que você não perca tanto tempo se organizando, tendo que guardar material físico, tendo que lembrar o que você tem que estudar hoje. O Anki é basicamente um superpoder e depois que você se acostuma a usar, você basicamente não vai querer parar de usar, porque você vai sentir que você ganhou esse superpoder e que agora a sua eficiência tem muito mais chance de ser maior. Voltando para o nosso slide, com tudo que você vai aprender aqui, você pode mudar por completo a sua vida de estudo. Mas você precisa, isso aí é muito sério, você precisa se comprometer com a mudança. Óbvio que se você chegou até aqui, se você chegou nessa primeira aula do curso, você já teve um certo comprometimento, você tirou dinheiro do seu bolso. Então agora você só tem um caminho para seguir, que é para frente. Confia no que eu vou te dizer aqui, testa e usa durante um tempo longo. No mínimo aí 3 a 6 meses. Depois, se não funcionar, que eu acho difícil, para de usar. Mas não desiste do uso com 3 dias, com uma semana. Sabe por quê? Porque você vai ter que revisar coisas todos os dias. Aí vai chegar um dia que você vai ter prova de anatomia no dia seguinte. Mas o Anki está dizendo para você revisar a bioquímica. Aí você vai querer deixar de confiar no sistema do Anki e não vai estudar a bioquímica daquele dia. Não faz isso. Se você quiser desistir, desiste daqui a 3 meses, 6 meses. Antes disso, não desiste. Se eu tenho prova de anatomia amanhã, eu vou te ensinar no Anki como é que você pode botar para revisar especialmente a anatomia. E aí relembrar, mesmo saindo do calendário, relembrar o que você precisa lembrar de anatomia. Então não se preocupe quanto a isso, mas não deixe de revisar as outras coisas que forem necessárias. Voltando para o nosso slide, nosso último slide, só dizendo algumas das outras coisas que a gente vai aprender, hoje não, né? Que a gente vai aprender durante esse curso. Então eu botei aí como dar os primeiros passos no uso do Anki, eu vou te ensinar desde como é que você baixa até coisas bastante complexas, ferramentas complexas de entendimento do Anki. Então não se preocupa que a gente vai trilhar o caminho degrau por degrau. Outra coisa que a gente vai aprender é como criar e estudar os flashcards, como criar e estudar decks, como criar bons flashcards, porque isso é uma habilidade muito importante. E aí a gente vai aprender muitos outros tópicos. Então, basicamente, é isso que a gente tinha para falar nessa nossa primeira aula. Eu espero que você goste muito do curso. Não deixe de deixar o seu feedback para a gente saber o que a gente pode melhorar para a segunda versão do curso e aproveita muito. Muito obrigado por ter chegado aqui e eu espero que isso possa realmente mudar a forma como você vê os seus estudos.